Olá, sou a professora Rejane e estudaremos na aula de hoje o método da substituição. Seja f uma antiderivada de f minúsculo, ou seja, a derivada de f maiúscula é igual a f minúsculo. E suponha que a função composta f aplicada na g de x seja derivável. Então, pela regra da cadeia, temos derivada dessa função composta, usando a regra da cadeia, é a derivada da função de fora, que é a derivada da f em relação a g, vezes a derivada da função de dentro, que é a nossa g de x. Então, vezes aqui g' de x. Mas quem é a derivada da f? A derivada da f é essa f pequena. Então, aqui eu estou substituindo a derivada da f por f pequena. Então, a derivada dessa função aqui, f, que é a antiderivada desta função f, é dada por essa expressão. Então, se a gente integrar essa expressão aqui, o que a gente tem que obter? Tem que obter a própria f aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1. Estamos integrando a derivada dessa função. Então, nós obtemos a própria função. Fazendo a seguinte mudança de variável, chamando a g de x de u. Então, a derivada de u vai ser igual à derivada da g de x. Podemos reescrever da seguinte forma. A integral da f da g de x, substituindo a g de x por u, e a derivada da g de x dx por du. Então, nós temos que a integral da f de u du é igual a f, que é a primitiva, né, ou a antiderivada em u, mais uma constante c. Ou substituindo de volta o u para g de x, então a f aplicada na g de x mais uma constante c. Então, a gente tem que encontrar, nesse integrando aqui dentro, uma função composta, onde a função interna, ela aparece aqui a sua derivada. Aí, a gente pode aplicar, então, o método da substituição para integrais. Exemplo 1. Calcule as seguintes integrais usando o método da substituição. Na letra A, integral de n a 2x dx. Eu tenho uma função composta aqui, porque eu tenho, primeiro, a função aqui 2x, que eu posso chamar de u, e nessa função 2x está sendo aplicada a função exponencial natural. Então, nós vamos fazer uma substituição. O u é igual a 2x. O du, né, o diferencial deste u aqui vai ser o quê? Derivada de 2x, 2 dx. E isolando o dx, passo o 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo, é du sobre 2. Então, a substituição nessa integral aqui, onde tem 2x eu vou substituir por u, e onde tem dx, eu vou substituir por du sobre 2. Então, nós vamos ficar com a integral de n a u du sobre 2. Esse sobre 2 aqui, 2 é uma constante. Então, eu posso tirar para fora da integral. Vai ficar 1/2 da integral de n a u du. Agora, a integral de n a u du eu resolvo na variável u. A integral de n a u é a própria função n a u, mais c. Com esse 1/2 aqui que estava na frente multiplicando. E por último, este u eu tenho que voltar para a minha variável original. U é 2x. Então, vou substituir e vou ficar com a integral de n a 2x sobre 2 mais uma constante c. Letra B. Tenho que integrar cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ de θ.
tenho uma função composta aqui, né? Eu tenho seno de θ ao quadrado aqui no denominador. Então, a minha substituição será u como sendo a função interna, que é o seno de θ. O du, né, o diferencial de u, será derivada do seno de θ, cosseno de θ, dθ. Eu quero substituir esse dθ aqui da minha expressão. Então, vou isolar o dθ aqui, será du sobre cosseno de θ. Ou poderia direto, né, observar que o cosseno de θ dθ é o que eu tenho aqui. Então, eu vou substituir direto por du. E o seno de θ, que é o u, ele está ao quadrado, vai ficar u ao quadrado aqui. Ou eu poderia, então, isolar aqui o dθ. dθ é du sobre cosseno de θ. Aí, quando eu substituísse na integral, só para mostrar que vai dar o mesmo resultado, eu tenho cosseno de θ sobre u, que é o seno, né, ao quadrado, vezes o dθ. dθ é du sobre cosseno de θ. Aí eu simplifico aqui o cosseno de θ, vai sobrar du sobre u ao quadrado. Tá? Então, são duas maneiras da gente pensar que a gente chega na mesma resolução. Passando o u na 2 para o numerador, fico com u na menos 2. Então, com o n valendo menos 2, eu aplico a integral de u na n dn, dá u na n mais 1 sobre n mais 1. Vou resolver aqui. U na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que dá u na menos 1 sobre menos 1 mais c. Ou, colocando esse menos aqui para frente, menos 1 sobre u mais c. O u, então, a gente volta para seno de θ. E aí, nós ficamos com a solução aqui, menos 1 sobre seno de θ mais uma constante c. E lembrando que 1 sobre seno de θ é a mesma coisa que cossecante de θ mais c. Então, a resposta pode ser tanto menos 1 sobre seno de θ mais c, como menos cossecante de θ mais c. Letra C. Tenho que resolver a integral de t sobre raiz quadrada de 1 mais 2t ao quadrado dt. Bom, a substituição que a gente tem que fazer, sempre pensando no u como sendo a interna. Quem é a função interna aqui? É o que está dentro da raiz quadrada. Então, 1 mais 2t ao quadrado será o nosso u. O du, derivada de 1 é 0, derivada de 2t ao quadrado é 4t dt. Ou, como aqui a gente tem t dt, a gente pode isolar o t dt passando 4 para o outro lado dividindo, du sobre 4. Ou eu poderia deixar só o dt isolado e substituir aqui também, tá? Tá na mesma. Substituindo, então, o t dt por du sobre 4. E aqui no denominador eu tenho raiz quadrada de u. Esse sobre 4, 4 é uma constante, então vai sair para fora da integral como sendo 1/4. E passando raiz quadrada, que é potência 1/2, que está no denominador, para o numerador. Então, vai passar como sendo u na menos 1/2. Este aqui é o nosso n. Então, a integral vai ser, vou resolver aqui, u na menos 1/2 mais 1. Quanto é menos 1/2 mais 1? É 1/2 mais constante c. Então, vai ficar 2 vezes u na 1/2, porque esse sobre 1/2 eu passei multiplicando pelo inverso da segunda. Então, ficou 2 sobre 1.
mais C. Esse 4 que eu tinha aqui na frente, ó, com esse 2, vai simplificar, vai sobrar 2 no denominador. E U na 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de U. Tá? Essa não é a resposta final, porque a nossa integral era na variável t e aqui a resposta está na variável u. Então, eu tenho que voltar para cá e substituir o u por 1 mais 2t ao quadrado. Então, resultando nesta solução para a integral a partir do método da substituição. Exemplo 2. Calcule a seguinte integral. Integral de seno na quinta de x, cosseno ao quadrado de x dx. Bom, para resolver essa integral, a gente vai ter que usar uma identidade trigonométrica. Primeiro, esse seno na potência 5, a gente pode separar como sendo seno de x vezes seno na quarta de x. Tá? Esse seno na quinta é igual a isso, né? Esse seno na quarta, ainda eu posso escrever como sendo seno ao quadrado. Potência de potência, multiplico aqui os expoentes, dá o seno na quarta. É o que está escrito aqui. Esse seno na quinta de x foi substituído, foi aberto aqui desta forma. Por que nesta forma? Porque a gente vai usar a identidade trigonométrica aqui. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vou isolar o seno ao quadrado de x, vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu tenho essa nova expressão. Vou multiplicar aqui esse seno de x com esse cosseno ao quadrado de x. Eu passei o cosseno ao quadrado aqui para frente. E esse quadrado aqui da diferença, eu vou aplicar um produto notável, que é a menos b ao quadrado. O que dá isso? Quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 cosseno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado fica cosseno na quarta de x. Agora, eu vou multiplicar esse cosseno ao quadrado aqui dentro. Então, vou ficar com cosseno ao quadrado vezes 1, dá o próprio cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vai ficar menos 2 cosseno na quarta de x. E cosseno ao quadrado vezes cosseno na quarta, mantenho a base, somos expoentes, dá cosseno na sexta. Agora, o nosso u, a substituição que a gente vai fazer, será o u igual a cosseno de x. Por quê? Todos estes cossenos, então, serão substituídos por u, e a derivada, o diferencial desse cosseno é menos seno, que aparece aqui na nossa integral. Então, a gente vai conseguir resolver pelo método da substituição, usando a substituição u igual a cosseno de x. Então, du é menos seno x dx. Então, menos du, eu vou substituir o seno de x dx por menos du. Então, coloquei o sinal de menos lá para fora. E aqui ficou u ao quadrado, menos 2u na quarta, mais u na sexta, du. E aí, resolvemos cada uma das parcelas. Integral de u na 2 é u na 3 sobre 3, né? Com esse sinal de menos aqui, trocando o sinal de todos. Esse 2 aqui eu consegui colocar para fora. Integral de u na quarta é u na quinta sobre 5. E a integral de u na 6 é u na 7 sobre 7. A gente pode ter aqui mais uma constante C1, mais uma constante C2, mais uma constante C3.
se a gente separa em 3 integrais. Mas a gente pode representar essas 3 constantes simplesmente como uma constante c. E ainda substituímos o u por cosseno de x. Então, essa é a solução do exemplo 2. Onde C1, C2, C3, a soma delas dá uma outra constante c qualquer. Então, na aula de hoje, estudamos o método da substituição para integrais. Até a próxima aula.